E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal para mais algumas questões da URGS 2022. Nesse vídeo de hoje resolvo 3 questões com você relacionadas a gráficos, análise desses gráficos com a matemática básica, análise combinatória e uma questão bem tranquila da estatística sobre médias. Então acompanhe comigo, vamos lá para a questão de número 58. Olha o que ela dizia. O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados de Covid-19 de homens e mulheres no Rio Grande do Sul até novembro de 2021, por faixa etária. E aí ele apresenta o gráfico para vocês e em seguida, abaixo do gráfico apresentado, vem as afirmações dizendo o seguinte, ó, com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações. Então, das 3 afirmações, a primeira dizia para você assim, na faixa etária de 20 a 29 anos, o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de casos confirmados de homens. Nessa questão de número 58, esses 3 itens que ele pede para você fazer análise de acordo com o gráfico, nós vamos trabalhar com uma certa aproximação de acordo com o que o gráfico apresenta, ter mais ou menos uma ideia do que ele dá nesse gráfico de barras ali, e nesse contexto trabalhar com a porcentagem. Você pode brincar com uma regra de 3, calculando a porcentagem, ou você de repente pode trabalhar com o conceito do cálculo. Como assim, Bel, conceito? Eu tenho a base de cálculo. Se eu conheço a base de cálculo e eu quero comparar algo em função dessa base de cálculo, eu trabalho com a divisão entre esses dois números. Não entendi ainda, Bel, então acompanha comigo. O que relaciona 20% para você? É 20 em 100. 20 numerador, 100 denominador. 100 é minha base de cálculo. Então o que está no nosso numerador é o percentual que eu quero descobrir, que nessa divisão simples você chega no 0,2, que representa o nosso 20%, tá? Mas nesse contexto, sempre que eu quero saber algo em relação a alguém, eu faço a divisão entre esses dois números, multiplico por 100 e eu tenho essa porcentagem. Bacana? Então, afirmação 1, o que ele fala para você? Sobre o percentual de mulheres quando comparado com o percentual de homens, ele traz esse percentual para você. Então, nessa primeira afirmação, quando eu olho para a quantidade de mulheres na faixa etária que ele deu para você, vamos colocar assim, quando eu olho para a quantidade de homens nessa faixa etária que foi dado para vocês, eu vou trabalhar com essa comparação e verificar o que a afirmação trouxe. Então, dá uma olhada no gráfico. O que nós temos que fazer? Trabalhar com uma aproximação. Qual é a quantidade de mulheres que eu tenho nessa faixa etária de 20 a 29? Acompanha comigo. Foi dado para você nessa faixa etária de 20 a 29 mulheres, eu vou trabalhar com uma aproximação para 146 mil, conforme você olha para o gráfico, o que está aparecendo ali. 146 mil é a aproximação que eu vou dar para as mulheres. E para os homens? Quando nós olhamos para o gráfico, os homens nós vamos aproximar para 126 mil, só para trabalhar com um conceito bonitinho. E o que a afirmação trouxe? A afirmação disse que a quantidade de mulheres, percentual de mulheres, o superior, o que ultrapassa, quando comparado com os homens, é de 30%. O que nós vamos fazer? Verificar o que está passando de 126. Então é o quanto de mulheres a mais nós temos nessa faixa etária de 20 a 29. Se nós fizermos a diferença, eu trabalhei com esse contexto para pegar um valor bonitinho, por mais que você trabalhe com uma aproximação grosseira como eu estou fazendo, essa aproximação grossa não vai fazer muita diferença se você faz uma aproximação um pouco mais refinada, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Porque como eu preciso aproximar, essas questões que trazem aproximações para a resolução da questão, essas questões naturalmente não vai levar você para uma situação que gere dúvida nessa aproximação, quando eu preciso olhar para o gráfico. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, nesta ideia, o que eu sei? A diferença entre esses valores leva você para 20 mil. Então, nós sabemos, no meu contato visual, na minha aproximação, que nós temos 20 mil a mais. Agora, o que ele falou para você? Sobre esse a mais. Ele disse que o percentual de mulheres a mais, quando comparado com os homens. Então, a minha base de cálculo é os 126 mil. O que nós temos que fazer nesse contexto? A divisão. Eu não vou fazer a regra de 3 conforme eu disse para você. O que nós temos que lembrar? Minha pergunta é, o que 20 mil é quando comparado com 126 mil? Eu faço a divisão. Então, eu pego 20 mil, esses 20 mil eu divido por 126 mil, e essa divisão traz para você um número com vírgula, que vezes 100 é o seu percentual. Então, qual é a minha pergunta? O que está a mais quando comparado com 126 mil? O que está a mais é o 20 mil. O que essa quantidade é quando comparado com o nosso denominador? Faço as devidas simplificações, como eu não tenho acesso à calculadora, então nós vamos parar para fazer uma análise em cima dos valores numéricos, entra a nossa visão ninja, vou deixar para você aqui ó, o 20, 126,
Aqui eu já tenho mais ou menos o que afirmar para você sobre o que significa, mas eu vou trabalhar com uma redução dessas frações. Então eu vou dividir mais uma vez, vou gerar o 10 e vou gerar o 63. E a partir daí o que você pode comprovar junto comigo aqui, ó, com essa simplificação. Aqui bastava, tá? Aqui também. Sabendo quem está sendo comparado com quem, você já sabe o percentual, meio que na visão ninja. Olha o que vai acontecer. Se a minha base de cálculo é 63, eu sei que 10% de 63 é 6,3. A afirmação falou em 30%. Pera lá, Bel, 30%, se 10 é 6,3, 3 vezes o 6,3 é o meu 30%. Então, se essa é minha base de cálculo, vou escrever aqui para você, ó. Se essa é minha base de cálculo, eu tenho certeza que 30% deste número, 30% da minha base de cálculo, deste valor que está lá embaixo, ele representa para nós 18,9. Por que, Bel? Porque 10% é 6,3. 6,3 eu quero 30%. Então 10% vezes 3, 30%. 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 6 dá 18. Então nós temos 18,9. Olha o meu numerador. O meu numerador é 10. 10 é menor que esse número. Então eu tenho uma quantidade menor que 30%. E o que a afirmação trouxe para você sobre esse contexto quando eu faço essa análise? A afirmação diz para você que nessa faixa etária, esse número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de casos confirmados dos homens. Não, não é 30% maior. Tá? É um pouco menos que 30%. Porque para ser 30%, ou maior que 30%, nessa minha simplificação, o meu numerador teria que ser mais do que 18,9. E não é, é menos. Então eu sei que esse acréscimo, ou o que está sendo acrescentado aqui, não é todo esse percentual que a questão falou para você. Temos um item falso. Agora, se nós quisermos melhorar um pouco a afirmação, o que eu sei? Eu sei que nessa minha afirmação, o percentual que nós vamos ter, se nós efetuarmos a divisão, isso vai gerar para você aproximadamente, dá só uma olhada, um pouco mais, nota, que 10%. E tem menos de 20% aqui. Por que tem menos de 20%, Bel? Porque se 10% é 6,3, conforme eu havia dito, eu não escrevi, mas eu vou escrever aqui para você, ó. Vamos supor, com esta base de cálculo, nós sabemos que 10% isso relaciona 6,3. Então 20% seria 12,6. Eu tenho 10 aqui em cima. O 10 é menos que 12, então eu tenho menos de 20% nesse contexto. Então, se eu efetuar a divisão, eu chego nesse valor próximo. E quando eu olho para a afirmação tinha dado quanto mesmo para vocês? 30%, né? E nesse contexto, isso vai dar aproximadamente 15%. Então eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 15,8%. Vamos colocar assim, ó, 15,8% se nós fizéssemos essa divisão. Então está bem distante do nosso 30%. E está para baixo ainda, não está nem para cima. Legal? Então é o item falso, esse nosso primeiro item, falso. E a partir do momento que você tem o primeiro item sendo falso, eu sei que muitas dessas questões vocês acabam fazendo por eliminação, o ideal é você não fazer isso, tá? Então nesse contexto eu vou analisar, lembre-se que o objetivo do canal é ensinar você com as questões que já apareceram nas provas, então eu não vou fazer por eliminação, nós vamos analisar os 3 itens, o porquê que cada um dos itens é falso ou verdadeiro, tá? Para sim aí nós concluirmos qual é o gabarito dessa questão de número 58. Bacana? Então, a primeira afirmação da questão 58 é falso, não interessa para mim por enquanto quem é esse gabarito, por eliminação, mas vamos analisar a afirmação 2. Vamos ver o que a afirmação 2 estava trabalhando nessa questão. Então acompanha comigo na leitura, questão 2, vamos lá. Na faixa etária de 30 a 39 anos, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos. Nesse item 2, o que nós temos que fazer é novamente comparar esses valores aproximados de acordo com o que o gráfico forneceu para nós. É o caso de mulheres, só que em 2 faixas etárias diferentes. Então, no primeiro contexto, nós vamos colocar aqui mulheres, e aí essa quantidade que eu vou colocar para você é a faixa etária de 30 a 39, que é o primeiro caso que foi solicitado. E o segundo, eu vou colocar aqui embaixo as mulheres, de acordo com o gráfico, é claro, olhando para a faixa etária, e aí faixa etária, só que agora é de 60 a 69. Beleza. Agora vamos olhar as quantidades que nós temos que aproximar. No caso das mulheres, na faixa etária de 30 a 39, dá uma olhada no gráfico aí. A minha aproximação grosseira que vai levar para você, eu vou trazer isso para 170 mil. Então eu vou colocar aqui, ó, 170 mil.
Olhando para o gráfico, você observa essa nossa aproximação, meio que joga um pouquinho para lá, para cá, faz uma escala ali, porque é o que eu disse. Nessas questões que nós temos que aproximar de acordo com o que o gráfico é apresentado, se não é tão exato, fiquem tranquilos que as perguntas, as afirmações não vão gerar para você margem de dúvidas para essas aproximações. Tá? Então 170 mil é o que eu vou aproximar para essas mulheres de 30 a 39 anos. Quando eu olho para 60 a 69, acompanha comigo, de 60 a 69, eu vou aproximar para 74. Então eu vou trazer para esse contexto, 74 mil. E o que nós temos como informação agora quando eu analiso isso aqui? Meio que vou para a visão ninja. Ó. Ele está dizendo para você, acompanha comigo a afirmação novamente, ó, sobre esses dois números. Qual é a afirmação que ele trouxe sobre esses dois números? Acompanha aí comigo. Ele disse que nessa faixa etária de 30 a 39, o número de casos confirmados corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de 60 a 69. Então, se você olhar para esse contexto, ele está dizendo que isto é menos de 100%. Ou para a visão ninja. Eu já sei que isso está falso. Por quê, Bel? Vamos sopar. Vamos supor o seguinte, ó. Eu quero mais que 100%. Eu quero acrescentar 100% a esse número. O que significa acrescentar 100%? É dobrar o valor. Cara, se nós dobrarmos este valor, o que eu sei? Não vai chegar a 170. O dobro desse valor não chega a 170. Legal? Então o que vai acontecer? Vai ser menos. Para eu chegar a 170 eu preciso de mais de 100%. Agora vamos fazer uma aproximação grossa que nós conseguimos observar no gráfico que você consegue notar isso. Ó. Por mais que eu trabalhe com um valor grosseiro para essa quantidade de mulheres de 60 a 69, quando eu olho para isto, se eu chutar muito alto assim que está errado, nota, está errado, tá? Olhando para o gráfico. Se eu colocasse 80 mil aqui, o dobro de 80 mil ainda dá 160 mil, tá? Menos de 170. Legal? Então o que eu sei? 170 é mais do que 100% de 74 que eu estou aproximando. 170 é mais de 80, que é o extremo que nós temos nesse intervalo, para essa quantidade de mulheres. Então nesse contexto eu já sei que o item é falso, porque esta quantidade, ó, vou trazer para cá, ó, esta quantidade é mais de 100% quando comparado com este valor aqui de baixo. Quem é a nossa base de cálculo no nosso percentual? 74 mil. Esta é a nossa base. Esse é o nosso 100%, porque ele fala sobre esta quantidade ser 100% a mais disto daqui, ó. 100% a mais significa que eu preciso dobrar esse valor. Bacana? Então a afirmação 2 é uma afirmação falsa pelo contato visual. Então aqui eu já sei que eu tenho mais um item falso, dos dois itens que nós já sabemos. Lembra que eu falei para vocês sobre a eliminação? Se vocês olharem para as opções, vocês vão observar que já dava para você responder esse item, o que nós temos como gabarito, mas vamos justificar o porquê do gabarito dessa questão. Então, item 2 falso. Vamos analisar o terceiro item. Claro, se você quiser fazer a conta aqui, fica à vontade. Tá? Você pode fazer a conta aqui na boa, meio que levar por isso, mas os números, essas minhas aproximações, deixa para você bem claro com esses dois números que nós temos mais que 100%. Tá? Então o contexto é maior e a afirmação 2 não havia dito isso para vocês. Legal? Então vamos para a afirmação 3. Para eu ganhar um pouquinho de espaço e tempo com vocês, eu vou colocar a afirmação 3 aqui embaixo. E vamos analisar o que a afirmação 3 dizia para você. Acompanhe a leitura aí junto comigo. Em termos percentuais, na faixa etária de 80 anos, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, se comparado com a faixa etária de 70 a 79 anos. Então aqui nós temos o seguinte, galera, vamos lá. Quando nós olhamos para esta afirmação, o que eu preciso lembrar a respeito desse cara aqui? Eu tenho duas faixas etárias para comparar. Em uma delas eu vou olhar para as mulheres e em outra delas eu vou olhar para os homens. Então, na primeira, deixa eu só fazer diferente agora. Na primeira faixa etária que nós vamos analisar, eu vou colocar aqui, ó, faixa etária. Nessa primeira faixa etária que nós vamos analisar, de acordo com o contexto, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para os percentuais da faixa etária acima de 80 anos. Então vamos lá, vamos primeiro olhar acima de 80. Deixa eu colocar aqui, acima de 80. E este acima de 80, para quem que eu deveria olhar? De acordo com o contexto, fala sobre o número de casos confirmados das mulheres. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, mulheres, a minha aproximação, homens, a minha aproximação. Acima de 80 anos, de acordo com o gráfico, quais são os valores que eu vou utilizar para fazer essa comparação? Eu vou olhar para esses casos e vou dizer o seguinte, ó, mulheres, nós temos um total de 20 mil, de acordo com o gráfico, acompanha aí comigo, e homens eu vou aproximar para 12 mil, legal?
O que eu preciso saber? Que existe uma comparação do percentual das mulheres para esse grupo. Então, o que é as mulheres quando eu comparo com um todo? Então, nessa nossa análise, o que eu preciso fazer? Ver quem é o nosso todo, e eu estou colocando valores bonitinhos para você perceber esse contexto da aproximação. 32 mil é a nossa base de cálculo, porque eu preciso saber qual é a porcentagem de mulheres no grupo. E aí a quantidade de mulheres no grupo vai relacionar para nós o seguinte: 20 em 32 mil. E aqui você vai partir do mesmo contexto das aproximações, mas eu vou deixar por enquanto dessa forma, tá? Então eu vou fazer uma separação, ganhando tempo e espaço com vocês. Agora nós vamos olhar para a segunda faixa etária, deixa eu colocar da mesma maneira que eu coloquei ali. Então aqui nós temos uma segunda faixa etária, e ele pediu para essa segunda faixa etária nós olharmos para os homens, o percentual de homens. Então na segunda faixa etária, qual é aquela que nós temos que olhar? É o que ele fala de 70 a 79 anos, então vou colocar aqui 70 a 79 anos. E aqui o que interessa para nós, vamos lá, deixar bem claro, vai ser a quantidade de homens, o que homens é para nós no grupo. Então, olhando para o gráfico, nessa faixa etária, o que eu tenho que levar em consideração para essas aproximações? Acompanha comigo. Eu vou aproximar para essa faixa etária o seguinte: 36 mil mulheres e 30 mil homens. Então, mulheres eu vou levar para 36 mil na minha aproximação e homens eu vou levar para 30 mil. Legal? E aí, nesse contexto, o que nós vamos fazer? A nossa comparação. Quando eu olho para a comparação, o esquema é o mesmo. Deixa eu fazer no mesmo esquema que eu fiz ali. Nós precisamos trabalhar com a base de cálculo, o total do grupo sendo de 66 mil. E o meu objetivo aqui é trabalhar com os homens agora, porque eu vou fazer a comparação do percentual das mulheres e aqui o percentual dos homens. Então, nessa historinha toda, o que eu tenho que fazer aqui como comparação? 30 em um total de 66 mil. E a partir do momento que eu olhar para esses dois números, eu consigo saber quem é maior que quem e verificar se o item é verdadeiro ou falso. Partindo de simplificações, a opção é de vocês, tá? Vamos com calma nessas aproximações. Eu vou fazendo devagarinho, lembre-se que na prova, como você não tem acesso à calculadora, vá por etapas, não precisa fazer a sua conta já literalmente dividindo, mas a opção ela é sempre sua. E eu fiz a simplificação e vai gerar o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, ó, as aproximações, tá? Vou trazer primeiro assim, não aproximação, vou trazer as simplificações. Tirei os zeros, gerei 20, 32, aí vou dividir de novo, aí vai dar 10 e 16, então já vou escrever aqui, ó, deixa eu colocar, né, 20 em 32, que resulta 10 em 16, que resulta 5 em 8. Aqui é uma aproximação bem bonitinha e a probabilidade em várias perguntas que são feitas, no cálculo de probabilidade, trazer esse cara para vocês calcularem porcentagem. É bem bacana vocês olharem para esse contexto, que essa é uma porcentagem bem light para vocês lembrarem do que ela representa. Mas vou deixar isso aqui guardado, tá? Deixa assim por enquanto, 5 em 8, tá? Essa é a ideia. Quando eu olho para o outro cara, nós vamos fazer a mesma coisa. Então nós temos esses 3 zeros sendo trabalhados aqui embaixo. Vamos para as ideias que vamos escrever aqui, ó, 30 em 66. Continua simplificando. Por 2 novamente, isso vai virar 15 e por 2 virou 33. Vamos de novo, por 5 agora, 5 não, desculpa, por 3, né? 5 é a nossa resposta. Vai ficar 5 em 11. Aí vem a magia dos números. Por que eu não fiz a divisão? Claro que eu trabalhei com os números que levava você para isso, com as minhas aproximações. Ó. 5 dividido por 8. Eu preciso comparar esse número quando eu tenho 5 dividido por 11. Pelo contexto da matemática básica, tenta lembrar o seguinte, vamos lá para as frases que eu já coloquei para vocês em vídeos de questões anteriores, quando a gente precisa dessa visão ninja para fazer uma comparação, que você não vai dividir, não precisa dividir. Quando eu faço uma comparação entre esses dois números, entre o 5 sobre 8 e o 5 sobre 11, tá? Envolvendo esses dois números. O que eu preciso fazer é a análise em cima dessas duas informações. Se eu mantenho o numerador sendo o mesmo de uma fração, provavelmente você já chegou a essa conclusão, mas acompanha comigo. Se eu tenho o numerador na fração sendo o mesmo, conforme eu aumento o meu denominador, isto implica em diminuir a resposta da divisão. Como assim, Bel? Não entendi. Vamos lá então. O numerador ele vai ser o mesmo, 5 e 5. O denominador é 8. Se eu escrever 9, a resposta diminuiu. Se eu escrever 10, a resposta diminuiu. E assim por diante. Porque conforme eu aumento o meu denominador, suponha que você esteja aumentando o seu denominador em direção
ao mais infinito, quanto maior é o meu denominador, mantendo o número de cima sendo o mesmo, tá? Menor vai ser a resposta da minha divisão. Vamos pensar em números que você conhece. Por exemplo, 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 3 dá menos que 0,5. 1 sobre 4 dá menos que 1/3. Então quer dizer, conforme você vai aumentando o seu denominador, a resposta vai diminuindo. E claro, a ideia é análoga, né? Se você vai diminuindo o teu denominador, a resposta vai aumentando. Isso mantendo o numerador fixo, mantendo o seu numerador travado, como aconteceu aqui. Então, quando eu olho para esses dois números, o que eu tenho como afirmação final para esta questão? Olhando para a comparação dos dois. Eu tenho a certeza, então deixa eu só criar esse link aqui para você, eu tenho a certeza que 5 sobre 8 gera um número maior do que 5 sobre 11. Eu não preciso dividir. Olhando para esses números eu já sei disso. Então se 5 sobre 8 gera um número maior que 5 sobre 11, significa que a porcentagem das mulheres nessa faixa etária é maior, porque ele fala em porcentagem na afirmação, se tratando de percentuais, não de valores numéricos absolutos. Então, se tratando de porcentagem, a quantidade de mulheres que eu tenho aqui, o percentual, é maior que o percentual dos homens aqui. Tá? Lembrando disso, ó, o percentual dos homens. Então, o percentual das mulheres, percentual dos homens. Então, das mulheres, nessa faixa etária, é maior que o percentual dos homens dessa outra faixa etária. E foi o que a afirmação 3 falou para você. E esse item é o item verdadeiro. Legal? Então, conforme você pode notar, das 3 opções que nós tínhamos para fazer uma análise de aproximação desse gráfico, tem questões que você tem que levar por esse lado, meio que fazer uma estimativa do que está sendo mostrado para você em um gráfico e trabalhar com essas aproximações. E quanto a isso, fiquem tranquilos, porque ele não vai deixar margem de dúvidas para essas aproximações de vocês. Você consegue trabalhar com esse contexto da matemática básica e trabalhar com as afirmações de verdadeiro ou falso, verificando o que é verdade e o que é mentira nesses itens. Bacana? Então, somente o item 3, de acordo com essa questão de número 58, nós tínhamos isso na letra C, então fechamos esta questão. Gabarito C. Questão 58, tranquilo da estatística, mas vamos lá para a questão de número 59, que é mais uma questão lightzinha para você da matemática básica. Então acompanhe comigo. A tabela a seguir mostra o tempo de uso diário de um dispositivo eletrônico por um aluno durante 5 dias da semana, com aulas à distância em sua escola, no ano de 2021. E aí ele apresenta a tabela com os dias da semana e o tempo dado em minutos. Abaixo da tabela tem a informação dizendo assim para você, ó, que é o questionamento. Nessas condições, o tempo médio diário de uso do dispositivo eletrônico por esse aluno é... Galera, nessa questão de número 59, nós temos que calcular a média desse tempo e verificar em qual dos itens nós temos essa informação. Então, teoricamente, é uma questão tranquila, é mais uma questão dessa prova que provavelmente você não encontrou problema para resolver, porque nós temos que olhar para a tabela, coletar os dados e aí fazer um cálculo da média e saber qual item assinalar de acordo com a média calculada, porque foi o que foi questionado de vocês. Então, questão de número 59, acompanha comigo. Olhando para a tabela, como nós vamos trabalhar com a média desses valores, de acordo com a tabela, nós temos os 5 dias e quais são esses valores? Vamos lá então. Temos ali o 240, tudo dado em minutos, tenta lembrar disso, que nós vamos somar com o 180. E o 180 ele apareceu para você 2 vezes, então 180 e 180, depois o 240, 240 e por último o 120. Como é cálculo de média simples, o que eu sei, estou somando 5 números, vou dividir toda essa parafernália por 5, e aí chegar no valor da média. Então vamos por etapa, devagarinho respondendo quem é essa nossa média. 240, vamos somar todos esses valores, então vou continuar com a mesma coisa. Nós temos lá 240, vou manter o 240, tá? 240, vou somar com 180, 180, 360, 240 mais 120, 360, 360 mais 360, isso deu para nós 720, esta parafernália dividida por 5, então esta média vai ser dado por 960 dividido por 5. E essa divisão leva nós para 9,5, vamos dividir devagarinho. Esse cara vai dar 1, sobra 4, 45, deu 9, e aí 9, deixa eu ver onde é que eu fui, então 45, 46, 1, 9, 10, 2, 192. Então a média em minutos leva você para 192 minutos em média. De acordo com as afirmações, o que ele traz para você nos itens para você assinalar, para você direcionar qual item você vai assinalar? Nota comigo ali. Na afirmação 1 ele diz que é superior a 3 horas,
Na letra B ele diz superior a 4 horas, então ele fala para você sobre ser superior ou inferior a uma quantidade de horas. Vamos traduzir o que nós temos com esse tempo que nós encontramos. 192 minutos relaciona você. Cada hora, 60 minutos. Então nós vamos ter 3 vezes os 60, 3 horas. E aí o que eu sei? Para chegar em 192, eu preciso acrescentar 12 minutos. Então nós temos aqui, ó, 180 minutos, vamos colocar assim, 180 minutos, mais estes 12 minutos. Como 180 minutos relaciona para você 3 horas, então isto está relacionado a 3 horas, então nós temos como tempo médio nessa questão, a média de todos esses valores que foram apresentados, sendo 3 horas mais 12 minutos, ou seja, é uma média que ultrapassa 3 horas. Então é superior às 3 horas e de acordo com todos os itens apresentados para você, superior a 3 horas, isso você vai encontrar na letra A. Legal? Então letra A é o que nós temos que sinalizar nessa questão de número 59. Como eu disse, observa pelo cálculo que nós fizemos, é uma questão teoricamente simples. Então provavelmente você acertou essa questão, ou se você não fez essa prova, você acertaria essa questão. Porque é uma questão de cálculo de média, você só precisa direcionar o número que você encontra na média, tenta sempre lembrar da unidade de medida que você está trabalhando, para não confundir com algumas afirmações que normalmente ele traz para você assinalar. Legal? Então, questão 59, tranquila. Vamos fechar então essa prova agora com a questão de número 60, e a questão de número 60 traz uma ideia da análise combinatória com probabilidade. Então, olha aí junto com a questão, junto comigo, acompanha comigo aí, vamos lá. Tia Antônia e Francisca fazem parte de um grupo de 10 médicas que atuam no cuidado de pacientes com Covid-19 em um hospital de Porto Alegre. E um outro hospital no Rio Grande do Sul está convidando um quarteto de médicas do grupo do qual Antônia e Francisca fazem parte para organizar um evento científico sobre a Covid-19. Aí o questionamento sobre esse texto é: qual é a probabilidade de Antônia e Francisca fazerem parte desse quarteto convidado? Galera, nessa questão de número 60, nós temos que analisar a seguinte situação. Nós temos um grupo de 10 médicas e para esse evento científico que estão convidando os quartetos ali, os quartetos que irão participar, nesse contexto nós queremos que a Antônia e a Francisca fazem parte desse grupo que irá para esse evento científico. Então a ideia é a seguinte, vamos lá, questão de número 60. Nós temos 10 médicas, então vamos colocar assim, ó, 10 médicas, ok? Dessas 10 médicas, o que eu sei? 2 delas eu quero que faça parte do grupo, então eu tiro essas 2. Então analisa comigo, das 10 eu vou retirar as 2 médicas, que são elas que eu vou chamar de Antônia, vou colocar assim, Antônia e a Francisca, tá? Então vamos levar em conta essa informação. Vamos deixar assim, Antônia e Francisca, tá? Então nesse contexto, 10 médicas, 2, eu quero que essas 2 médicas sejam essas 2, então eu preciso, na verdade, pensar na seleção de outras 2. Então eu vou colocar aqui, ó, eu preciso de outras 2 médicas. Pera lá, se eu tinha no total 10, eu já separei Antônia e Francisca, sobraram 8 para eu selecionar 2. Onde a ordem importa? Não. Quando eu preciso fazer uma contagem, quando eu preciso organizar grupos onde essa ordem ela não importa, nós aprendemos a chamar isso de combinação. A combinação simples é quando eu organizo grupos onde a ordem dos elementos no grupo ela não importa para nós. Eu não vou ter que contar um novo grupo ao mudar de posição nesse grupo no qual esses elementos fazem parte. Então, nesse contexto, o que eu sei? A combinação de 8 médicas, porque lembre-se, eu tirei Francisca e Antônia, para escolher 2, diz para você que isto é o número de elementos do meu evento, que eu vou chamar de A, porque a gente está falando em probabilidade. Então está perguntando para você qual é a probabilidade que nós temos de selecionar um quarteto e esse quarteto Antônio e Francisca fazem parte. Esse é o meu evento, essa é a quantidade que eu quero contar. Então essa é a quantidade de grupos que eu tenho para formar. Vou fazer a conta já aqui com vocês e dizer o seguinte, ó. O número de elementos desse meu evento A vai ser dado pela combinação, então relação que você conhece, 8 fatorial, 2 fatorial vezes 6 fatorial. Isso leva você para 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2 vezes o 6 fatorial. Pós simplificações, então 6 fatorial simplifica com 6 fatorial. O 8 nós vamos dividir por 2, vai virar 4. E 4 vezes 7 resulta em 28.
Então nós temos no total 28 grupos que eu consigo formar, quartetos, onde nesses quartetos eu tenho a certeza que Antônio e Francisca fazem parte, tá? Agora, qual é o meu universo? Ou seja, quantos quartetos eu consigo formar no total para esse evento científico? Aí é o meu espaço amostral. E aí nesse contexto, meu espaço amostral, tudo que eu tenho à disposição. Eu tenho 10 médicas para selecionar 4. Essa é a quantidade de grupos que eu consigo formar. Esta quantidade só tem Antônio e Francisca. Essa quantidade é a quantidade total. Então, o que eu quero, dividido por tudo que está à minha disposição. Isso é o que eu chamo de número de elementos do meu universo. É a cardinalidade desse conjunto. Quantos grupos eu consigo formar. Partindo dessa ideia, vamos lá então. Este número de elementos do meu universo vai ser dado por 10 fatorial, combinação, onde a ordem não importa, tenta lembrar disso, 4 fatorial e o 6 fatorial, que é 10 menos o 4. Fazendo as devidas substituições, então vamos lá, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes o 6 fatorial, 6 fatorial, dividido por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o 6 fatorial, então desenvolvi o 4. Vamos para as devidas simplificações, 6 e 6, vamos simplificar. 2 e 4 multiplicados, 8, simplifica com 8. 3 e 9 simplificados, esse cara vira 3. E a partir daí, nós sabemos que este número de elementos do meu universo vai ser dado por 10 vezes 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Isso vira 210. Partindo daí que, de acordo com a afirmação, ela quer saber de você a probabilidade de eu ter um quarteto na qual a Antônia e a Francisca fazem parte desse quarteto para esse evento científico, o que nós temos que pegar? A divisão entre esses dois números que nós encontramos. Então a divisão entre esses dois números traz a probabilidade que foi solicitada de você, que eu chamei de evento A. Então a probabilidade do evento A ocorrer é o número de elementos do meu conjunto A dividido pelo número de elementos do meu universo. Então após esses dois cálculos, a fração grossa que nós temos aqui será dado por 28 e 210. Aí vai para as devidas simplificações. Divide por 2, tudo devagarinho, depois vai e divide pelo próximo valor e aí vai continuando com as informações até chegar numa fração irredutível para ver em qual item a questão mostra para você como sendo o gabarito. Legal? Então vamos devagarinho nessa divisão. O que nós vamos fazer? Esta probabilidade do evento A ocorrer vai ser dado por... Então vamos começar assim, ó. Vou dividir esse troço por 2, então isso leva 2, 14, dividir por 2, isto virou 105. E aí nota que em cima dá para dividir por 7 e embaixo também dá para dividir por 7. Esse cara dividido por 7 vai dar 2. Esse cara dividido por 7 é 70 mais 35, então vai dar 15. Então nós temos no total, dividido por 7, levando 2, 15. Então nesse contexto, a probabilidade pós-simplificação, 2 em 15. E 2 em 15, de acordo com o item mostra para você, nós temos isso na letra D. Então gabarito D é a resposta para você da questão de número 60, uma questão de análise combinatória, que envolve combinação. Tenta sempre lembrar que quando vocês estão organizando grupos, onde a ordem não importa, a combinação, se a ordem no grupo importasse, seria um arranjo. Se eu estivesse brincando com elementos em troca de posição, seria uma permutação simples quando não tem elementos repetidos. Tem elementos com repetição, então passa a ser uma permutação com repetição. E assim por diante da análise combinatória. E probabilidade, tranquilo, tenta lembrar do seguinte, é sempre aquilo que eu quero, de acordo com tudo aquilo que eu tenho à disposição. Então, o que eu quero? Contei os grupos, o que eu tenho à disposição? Contei os grupos, fiz a divisão entre eles e dei a resposta na forma fracionária, que era uma das formas que você tem de apresentar uma probabilidade. Legal? Então, finalizamos nessa questão de número 60, essa prova da URGS de 2022. Se você está aqui e não conhece o canal, tenta lembrar. O meu objetivo com essas questões é ajudar você nos teus estudos com questões de provas anteriores, questões de vestibulares que já foram cobradas em certos anos em algumas instituições. Legal? Se não conhece o canal, se inscreva. Se está estudando, se inscreva. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas resoluções, o que você achou dessas questões e deixa um like aí, isso contribui bastante com o canal. Legal? Galera, obrigado pela presença de vocês até aqui. Beijos e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!